É muito bom, né, nós estarmos juntos mais uma manhã para cultuarmos ao nosso Deus. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? A palavra dele diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você vai ser cheio de fé nessa manhã para a glória de Deus. Amém? Quem crê? Abra, por favor, a sua Bíblia na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos é considerada a carta mais importante do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, enquanto fazia a sua terceira viagem missionária. Ele estava a caminho de Jerusalém, levando as ofertas aos pobres da Judéia, aos irmãos que estavam necessitados, e ele não conhecia até então os irmãos de Roma pessoalmente. Então ele escreve essa carta enquanto ele estava provavelmente na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária. Deixa a Bíblia aberta, ou o celular e o aplicativo, e nós vamos pensar juntos a respeito do tema, o culto aceitável a Deus. Então, a gente vai aprender hoje o que é culto, como se faz o culto, qual a maneira que Deus se agrada de culto, o que envolve um culto. Amém? Quem quer aprender comigo? Amém? Então, rapidamente, aqui gostaria de falar algumas coisas com vocês. Quando a gente fala em culto, né, a pessoa fala assim, o culto 7h30, né? De manhã é 9h30, à noite é 7h, tem o louvor, aí depois tem a oferta. Às vezes o pastor faz antes da palavra, às vezes ele faz depois, aí tem os avisos, aí a gente canta de novo e vai embora. Essa é a visão que nós temos a respeito de culto, não é isso? Muitas vezes. E quando você pergunta a alguém, a pessoa fala assim, eu assisti o culto, sim ou não? Eu assisti o culto. Ou então, a pessoa sai de um culto, e ela sai assim, com aquele sentimento, né, um pouco de, talvez, de frustração, ela fala assim, hoje eu não gostei do culto. São frases que a gente costuma ouvir. E isso, na verdade, reflete a visão das pessoas a respeito do que é culto a Deus. Se a gente pegar uma frase como essa, eu vou assistir ao culto, eu assisti o culto, isso me dá uma ideia de que eu sou meramente um espectador, sim ou não? Alguém que está de fora. Alguém que olha pela televisão, ou alguém que olha sentado aí numa poltrona confortável, simplesmente vê um louvor, umas músicas que são cantadas, o sermão que é pregado, e ela entende dessa forma como meramente algo externo, como eu estou vendo terceiros realizarem o culto a Deus, eu estou assistindo ao culto. E você vê, por conta desse pensamento, que muitas igrejas, muitos movimentos, muitas formas, no meio cristão, estão buscando, na verdade, de alguma forma, entreter as pessoas, prender a atenção delas do início ao fim, durante o que chamamos de culto. É ou não é verdade? Tem vários tipos de coisas, de atividades, de dinâmicas, consideradas como uma liturgia do culto, e a pessoa está observando aquilo tudo, aí a pessoa se entreteu naquilo, ela sai pelas portas e fala assim, rapaz, hoje o culto foi uma bênção. Mas nós vamos aprender, à luz de Romanos capítulo 12, o que na verdade o Senhor nos ensina a respeito de culto, o que é cultuar a Deus.
Importa o quê? A nossa visão ou a visão humana a respeito de culto ou a visão que Deus estabeleceu a respeito do culto? O que Deus orienta. Amém? E é um texto bastante conhecido. O verso 1 do capítulo 12 da carta aos Romanos diz, a versão NVI, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos ler de novo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos analisar algumas coisas aqui. Se você vê a palavra portanto, ele está seguindo uma sequência daquilo que ele havia falado. E se você vê no capítulo 11, no verso 36, é o último versículo que Paulo faz um louvor a Deus, dizendo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, concluindo isso, nós sabemos que devemos cultuar a Deus, para a glória dele. Entendendo isso, aí ele vai explicar. Portanto, irmãos, eu rogo, é um pedido, e aqui no sentido de se junte a mim nesse pedido, atenda esse pedido, se juntando a mim nesse culto. Rogo, e por quem eu rogo? Pelas misericórdias de Deus, porque isso para nós alcançarmos juntos, é só pela misericórdia e pela graça. E ele diz, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, ou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional. A ideia de racional que nós temos é simplesmente algo limitado a entendimento, à mente. Quando nós falamos racional, está se tratando, no nosso contexto, uma coisa lógica. Será que a ideia é essa? Culto racional. Não, o culto eu tenho que entender ele aqui, o que a gente vai fazer, porque a palavra... Sim, faz parte do entendimento. Senão vira aqui uma festa pagã, onde está todo mundo em transe aqui, não está sabendo nada do que está acontecendo. Não, ele envolve uma consciência, sim, claro. Mas a palavra aqui no original, que Paulo escreve, no caso grego, ele está dizendo algo no sentido de racional, não só de mente, mas legítimo, verdadeiro, um culto autêntico. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando, o culto verdadeiro a Deus é dessa forma. Amém? Então, vamos analisar uma coisa. Se nós sabemos que esse é o culto verdadeiro, se nós sabemos que esse culto é legítimo, genuíno, vamos ver então o significado da palavra culto. Se você jogar no Google aí, você vai ver que culto nada mais é do que o conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. É a maneira que se adora alguém, um Deus. Você sabe que tem diversos deuses com letra minúscula por aí, e eles fazem os seus ritos, as suas formas, as suas práticas de adoração a esses falsos deuses. E o Deus verdadeiro, ele deixou na sua palavra a instrução de como nós, como servos dele, como adoradores dele, devemos cultuá-lo. E ele está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus, falar que o culto a Deus é um sacrifício vivo. E que doideira é essa? Esse sacrifício é para matar, não é? E como alguém é sacrifício vivo? Que confusão é essa? Olha só, na verdade o que ele está dizendo, ele está fazendo uma comparação com a antiga maneira que
os nossos irmãos judeus adoravam a Deus. E ele faz um contraste aqui com a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança é antes do Senhor Jesus vir a esse mundo e se entregar como o sacrifício único, perfeito e agradável, aceitável a Deus. Mas antes disso, realizavam-se o quê? Sacrifícios. Quem já ouviu falar nisso? Como que era um culto a Deus? Imagina se nós fôssemos daquela época, a gente não ia falar assim, vamos acordar de manhã, vamos se arrumar, colocar nossa roupa, vamos cultuar a Deus. Não ia ser simplesmente assim. A gente ia virar e falar assim, olha gente, vamos cultuar? Vocês, vamos passar ali e a gente vai escolher ali um animalzinho, um cordeiro, um pombo. A gente vai escolher esse animalzinho e vamos cultuar a Deus. Aí a gente pegava o animal, chegava lá no templo e a gente entregava ao sacerdote. E tinha todo um ritual, tinha toda uma liturgia daquele culto, e a gente ficava de fora, a gente não entrava lá dentro com o sacerdote ali. Então ele ficava no pátio, o chamado altar de holocausto. Aquele altar de bronze que era feito. E então o sacerdote preparava aquela carne que nós entregamos, seja de qual animal for, e isso era o que a lei levítica ela mostrava, o que deveria ser feito, e tinha toda uma espécie, colocava o sangue nas pontas do altar, e colocava, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas então aquele sacrifício era queimado totalmente. Né? Então isso é holocausto, é um sacrifício queimado totalmente. Essa era a maneira de culto. E agora, como assim eu faço um sacrifício vivo a Deus? Espera aí, então agora Deus quer que queima um animal vivo? Que loucura é essa? Não. A gente sabe que levava o animal, mas o texto de Romanos 1 diz que você não vai levar ninguém. Você vai levar você. Espera aí, Deus quer me queimar vivo? Como assim? Que doideira. Então a gente viu que na antiga aliança eu entregava um animal. Era uma carne de terceiro. Eu ficava como um espectador, do lado de fora, olhando acontecer o culto. Na nova aliança, com o sacrifício de Jesus, agora nós, assim como Jesus, o nosso Senhor, o nosso modelo, nós também nos apresentamos como sacrifícios vivos. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Então, vocês entenderam, nós apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E de que forma é isso? Como que eu posso me apresentar? Como que eu sou um sacrifício vivo? É o que ele vai abranger, ele vai destrinchar um pouco mais, ele vai nos explicar um pouco mais no verso 2, que é o que diz, vamos ler? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E olha só, o que ele está dizendo aqui para a gente? De que maneira eu sou um sacrifício vivo para Deus? Pode ficar tranquilo que ele não vai te queimar vivo, não. O que, na verdade, o sentido de sacrifício, aqui todo mundo tem vontades, não tem? Tem pensamentos, tem aquilo que você considera ou julga importante, a sua maneira de ver o mundo, a maneira que você enxerga as coisas, a maneira que você enxerga Deus, a maneira que você enxerga a igreja, tudo isso são
é o seu pensamento, a sua forma, a sua conduta. E de que forma eu sou um sacrifício vivo? Quando eu abro mão, eu rompo com isso tudo que eu penso a respeito disso, as minhas visões, os meus preconceitos, as minhas resistências em relação ao que é de Deus ou o que é o sagrado, eu rompo com isso tudo e agora eu deixo isso tudo e me apresento como um sacrifício vivo, ou seja, eu não tenho vontade. Morto tem vontade? Se você for a algum velório, o morto pedir, me dá um copo d'água, por favor, toma cuidado. Entendeu? Nós não temos vontade, nós precisamos nos adequar ao que Deus estabeleceu. Mas ele fala algo muito curioso. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Antes de nós entendermos isso, a gente precisa compreender o que de fato é mundo. Porque a Bíblia ela apresenta a palavra mundo com alguns significados. Porque você pode ler a Bíblia e você olhar lá, por exemplo, você está lendo o Evangelho de João e você lê que porque Deus amou o mundo. Aí o mesmo João, nas cartas dele, ele escreve, não ameis o mundo. Aí fala, é para amar ou não é para amar? Eu amo ou não amo? Então, nós temos aqui dois significados para a palavra mundo. Por exemplo, dessa parte do Evangelho de João, que diz, porque Deus amou o mundo, ele está se referindo à criação. Isso inclui também os homens, né? Toda essa realidade em que nós vivemos, isso é mundo. Deus ele criou o mundo e ele amou o mundo dessa forma. Isso envolve nós, amém? Agora, quando a Bíblia diz, por exemplo, as cartas de João diz, não ameis o mundo, não é esse mundo nesse sentido. Mas o mundo a gente entende como um sistema, um modelo, um padrão de pensamento ante Deus. Mundo você pode entender como um grande facilitador do pecado. Um grande sistema facilitador do pecado. E o que é o mundo? É aquilo que faz despertar a sua cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba, a ostentação de bens. Tudo isso é o mundo, que é como se fosse bandejas oferecidas ao homem para ele pegar. Justamente o caminho largo que leva ele à queda. Isso é o mundo. E todo esse pensamento, eles rejeitam a Deus. E você, eu creio que como um bom cristão, servo de Jesus, você já leu a carta aos Romanos. Se é a carta mais importante, todo cristão deve ler, amém, irmãos? Quem já leu aí a carta aos Romanos? Então a galera que não levantou a mão, vamos ler, por favor. Olha só, quando a carta aos Romanos diz como está a situação no mundo, ele diz que os homens rejeitaram a Deus, eles suprimem a verdade pela mentira, eles trocam. Ou você não vê por aí um padrão, um modelo de pensamento onde o certo virou errado e o errado virou certo. Quem já viu isso? Coisas que você olha assim e fala assim, meu Deus, como que a pessoa não enxerga que aquilo é errado? Não, mas o errado aqui é relativo, porque, na verdade, tem diferentes formas de pensar, de ser, etc. Não. E esse sistema, esse grande facilitador do pecado, isso se chama mundo. Agora, quem entendeu a diferença de mundo para mundo? Então, não vai amar o mundo sentido sistema, mas ame o mundo sentido criação, aquilo que Deus fez, o próximo, amém? Então, olha só, a gente entendeu o que é o mundo, e sabemos que ele tem um padrão, um modelo de pensamento,
E o texto diz que eu me entregando como sacrifício vivo a Deus, eu devo romper com esse padrão. Rompa com esse padrão de pensamento. Se você tem um padrão de pensamento que é muito próximo ao mundo, esse sistema, por exemplo, eu gosto da ostentação mesmo. O seu modo de pensar é como o mundo. Eu gosto de me entregar mesmo aos prazeres da carne. O seu padrão de pensamento é o mundo. Na verdade, eu não gosto muito desse negócio de igreja, de Bíblia, não. Isso aí, para mim, é tudo conversa fiada. O padrão do mundo. Isso aí, todo mundo já sabe que isso segue o padrão. E se você quer cultuar de fato a Deus, você não pode entrar nesse molde. Ou você já viu o cristão que, dentro da igreja, ele mais parece com pessoa lá fora, às vezes o ímpio lá fora é mais comportado do que o irmão de dentro. Então, a primeira coisa que eu preciso é romper com esse padrão. Eu não posso tomar a forma, me amoldar ao mundo. Sim ou não? É o que ele diz. Só que isso aí todo mundo já sabe. Talvez você está cansado de ouvir esse texto de Romanos 12 dessa forma, falando, olha, realmente a gente tem que não se amoldar ao padrão desse mundo, aí aquilo entra por aqui, sai por aqui e está tudo certo. Só que eu vou mais além. O mundo entende uma forma de cultuar a Deus. O mundo entende que cultuar a Deus é dessa forma. Um exemplo, você já viu como tem aumentado o número dos evangélicos no Brasil? Vocês já viram quantos artistas aí se declararem evangélicos? Evangélicos, esse termo, né? Cristãos. Isso é muito comum, isso tem se alastrado. É uma forma mundana de cultuar a Deus. E como é isso? Se eu entendo que Deus quer a mim por inteiro, como sacrifício vivo, não é mais o animal, o cordeirinho que é entregue ao culto, mas sou eu por inteiro a Deus. Isso eu entendo que não é só o que eu faço aqui dentro, mas culto vai muito além disso, mas de como eu vivo, a maneira que eu vivo lá fora, com as pessoas, no meu trabalho, isso é culto a Deus. E se eu devo me apresentar como sacrifício vivo, a maneira como eu reajo no trabalho, isso quer dizer se eu estou cultuando a Deus ou não. E qual é a forma dos evangélicos de cultuar? A pessoa, a semana inteira, ela viu de tudo, leu de tudo, ela nem sequer orou a Deus, de forma alguma, e aí chegou o programa dela de domingo. Você quer... vai se arrumar que já está... Daqui a pouco vai dar 7 horas e a gente tem que chegar na igreja. Arruma as crianças. Nós estamos atrasados. E vai todo mundo. Chegamos, levantamos a mão, cantamos. Aí, a gente sabe uns 2 ou 3 versículos que está na média aí, né? Tem uns que sabem mais, sabe 4, outros sabem 2, e 2 ou 3 já está bom, eu entendendo 2 ou 3 versículos, isso aí está tudo bem, está tudo certo. O camarada viu série de não sei mais que, fala o nome de uma série,
ele sabe quem, né, os personagens da série Breaking Bad, como é que é? La Casa de Papel, eu não sei se é velho ou não. Ele sabe tudo. A pessoa se dedica, ela lê a série inteira, a saga do filme que ela gosta, ela lê não sei quantos volumes, ela tem todas as atividades, ela rola o Instagram, o feed do Instagram por longas horas, e ela passou a semana inteira, ela xingou no trânsito, ela tomou uma fechada lá, ela saiu falando mal, ela fofocou da pessoa, ela fez aquilo tudo, viu o que não devia, fez o que não devia, falou mal do outro, deu mau testemunho no mercado. E aí agora chegou o domingo, nosso domingo. Espera aí, irmãos, vamos lá. Boa noite, pastor, tudo bem? A paz do Senhor. Por favor, pode sentar. Não, muito obrigado. Olha que bênção. Aí chegou na segunda-feira o nosso modo descrente ativado, Peraí, vamos tirar aquela roupa aí, a gente entra, então agora começa a semana, estresse já. E aquela semana. Esse é o modo de cultuar desses evangélicos, que são os famosos evangélicos de IBGE. Só que eu tenho uma notícia para você. Essa turma, segundo a palavra de Deus, não está dentro. É uma coisa para nós pensarmos. Aí a gente fala, Jesus, misericórdia. Mas o sacrifício é por inteiro. E não é aqui, é uma vida dedicada a Deus, como sacrifício vivo. E o que é isso? Chegamos lá no mercado, e está aquela fila enorme, e de repente vem alguém e bateu no seu carrinho, ou pisou com o carrinho. Sabe quando você está andando, a pessoa bate com o carrinho no seu calcanhar? Aí você, olha por onde anda, rapaz. Ou leva uma fechada no trânsito. Essa é a sua maneira de pensar. E eu devo romper com a maneira de pensar, eu sacrificar a minha carne, a minha vontade, os meus impulsos, eu sacrifico isso como se matava um animal, porque eu tenho que matar isso. E agora eu me apresento da forma que Deus se agrada. Só que tem um detalhe. Aí na prática a gente acha que isso é uma coisa muito fácil, e você no pulo do gato ali, na hora, você não vai, você acha que você vai fazer. Paulo lhe diz: maldito é o homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? E nos versículos anteriores ele fala: o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não desejo, esse sim eu faço, por causa do pecado que habita em mim. Você pode entender algo muito estranho. Como assim? Se Deus me alcançou, parece que tem alguma coisa errada comigo. Eu acho que eu não criei de verdade, eu não fui transformado, porque sabe, aquela situação eu reagi de uma forma tão baixa, ou eu fui tão arrogante, ou eu fiz o que eu não deveria fazer. Meu irmão, isso não é um sinal de que você não creu, que você não foi alcançado pelo Evangelho. Mas é um sinal de que você está num processo de santificação. Mas o modelo, o nosso padrão é nos apresentarmos como sacrifício a Deus. Isso é pela mente. Eu devo fazer isso morrer dentro de mim.
é consciente. Você não precisa sentir um arrepio, um negócio aí dentro de você, para você querer fazer aquilo que Deus manda. É de consciência. É você entendendo que aquilo não se deve fazer, eu vou ser intencional e não vou fazer. Cultuar a Deus. E você é o sacrifício. Você se entrega. É você. Holocausto vivo. Amém? Nessa hora assim dá um desânimo, né? Fala em morrer, o pessoal já... Não, eu quero estar bem vivo. Nós precisamos fazer morrer, meu irmão. Nos sacrificar com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E só vai participar da glória de Cristo quem morrer com Ele. Participar da morte de Cristo. No sentido de abrir mão da sua própria vontade e seu próprio entendimento. Então a primeira coisa, nós vimos, rompa com o padrão do mundo. Segundo lugar, rompa com o que o mundo entende como cultuar a Deus. Para de achar que cultuar a Deus é você viver a semana inteira do jeito que você quer e chegar no domingo você está pronto para cultuar a Deus. Isso não é um culto aceitável. Se você ler na lei levítica, quando Deus instruía como você deveria escolher um animalzinho para sacrificar, ele deveria ser um animal perfeito. Ele não poderia ter qualquer tipo de defeito que o animal poderia ter. Deveria ser perfeito. E você escolher um animalzinho, imagina só, nós vamos cultuar a Deus e a gente saiu todo mundo na pressa. De manhã, o culto da manhã, você sai, né, correndo, não deu nem tempo de lavar o rosto direito, sai com o cabelo desse tamanho, pera aí que eu tenho que passar lá para comprar o cordeirinho. Esqueci o cordeiro, volta lá na loja e compra ele. Aí chega lá, você vai no primeiro que e leva ele. Vai esse aqui mesmo. Mas o culto a Deus era você tinha que examinar, parar, olhar o que você estava fazendo. Isso envolvia um exame. E se eu sou o sacrifício vivo, isso significa que eu não vou fazer nada para Deus de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, de qualquer maneira. Se eu devo me entregar como sacrifício vivo, isso envolve você, essa preparação sua no seu dia a dia. É dessa forma que Deus se agrada. E, na verdade, o que essas pessoas fazem, os evangélicos de BGE, o que eles fazem é, na verdade, trazer animais defeituosos, de qualquer maneira, a Deus, e Deus não aceita. E muitas vezes as pessoas medem sucesso por quantidade de pessoas, por se as pessoas gostaram ou saíram da ministração da palavra com aquele gás ou aquele leão por dentro, eu vou vencer, eu vou e tal. Mas não, o reino de Deus, meu irmão, é o inverso. É o conhecido chamado reino de ponta cabeça. O menor é o maior, aquele que morre, ele vive, aquele que vive, ele morre. Aquele que se entrega, ele recebe, aquele que doa. Esse é o reino de Deus, não é de acordo com o padrão do mundo. O padrão do mundo é quem tem destaque, o padrão do mundo é quem tem a posição elevada, a forma de tal, e pá, e acontece, e é o cara, e os coaches, e pá. Mas o padrão de Deus de culto é aquele culto sincero, aquele sacrifício vivo, onde eu me entrego, mesmo que ninguém esteja vendo. O Senhor, os olhos do Deus vivo estão sobre mim, e é Ele que eu estou cultuando. Glória a Deus. É dessa forma.
Pode não ter ninguém olhando, mas eu estou lá na minha casa, lá, lavando a louça, e eu estou levantando as mãos e glória a Deus, eu estou cultuando a Deus. Senhor, meu coração está aqui, eu estou aqui entregue ao Senhor, meu Pai. Eu estou no trânsito, eu estou no carro, Senhor Jesus, a minha vida é tua, eu estou aqui como sacrifício vivo, Senhor. Aí você toma aquela fechada, você nem viu, oh, meu irmão, vai na paz, Deus te abençoe. Porque o fruto do Espírito está sendo manifesto na sua vida, sem você perceber. Esse é o culto aceitável a Deus. E aí quando nós entendemos dessa forma, nosso culto passa a ser outro. Só que tem um detalhe, muita gente fica aí esperando, né? Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? A dúvida do século, né? Às vezes a pessoa pergunta, Senhor, qual a vontade? O que Deus quer de mim? Qual é o propósito? Qual a vontade dele para a minha vida? E aqui, se nós não cultuarmos a Ele dessa forma, o texto diz no verso 2, que não seremos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não fizer isso, você nunca vai saber qual a vontade de Deus. Ou melhor, saber talvez até você vai saber, mas você não vai experimentar. Entendeu? Somente o culto verdadeiro a Deus como sacrifício vivo. E de que forma? Através da renovação da minha mente, eu rompendo com esse sistema, com essa forma que entendem por aí, por culto. Se eu não romper com isso, eu nunca vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente olha esses dois versículos, a gente começa a analisar uma coisa. Parece que, na verdade, o culto é relacionado só a mim, é isso mesmo? Bom, se eu sou o sacrifício vivo, se, na verdade, o meu corpo é templo do Espírito, então, na verdade, não precisa tanto assim de igreja. Esse negócio de congregar, eu acho que não está muito correto. Será? É o que nós vamos ver a partir agora do verso 3. Mas antes, olha só, então Paulo nos ensinou o que é culto, como ele é feito, a maneira que Deus se agrada, como ele deve acontecer, e não a maneira como a gente vê por aí. Então eu posso achar que o culto é relacionado só a mim, então a maneira como eu vivo em casa, isso está tudo certo, então eu já estou cultuando a Deus, eu não preciso de estar lá na igreja às 7h30 da noite, eu não preciso estar lá, não preciso ver o irmão, qualquer coisa eu mando WhatsApp para ele, eu não preciso tanto disso. E aí, é o que, como diz o professor Saião, ele diz assim, cuidado com a teologia do Saci Pererê, a teologia de uma perna só. Aí ele falou assim, toma cuidado que Saci não bate nem escanteio, né? Então toma cuidado com isso. Por quê? A gente tem que analisar a palavra de Deus como um todo, e Satanás, o que ele mais faz é deturpar a verdade, a palavra de Deus. Não foi assim com Eva? Não foi assim que ele tentou Jesus? E você acha que é diferente com as pessoas hoje? E o que ele faz é tentar deturpar o que Deus disse. E tem levado muita gente por esse caminho. E você vê o número tão grande de desigrejados por aí. Eu cultuo em casa, eu sou o templo. Assinado, Satanás. Entendeu? E levou a pessoa. Mas o que Paulo diz que é necessário, imagina só agora, todo mundo como sacrifício vivo,
todo mundo agora com esse entendimento, agora nós todos estamos nessa mesma visão de todos nós cultuarmos a Deus com a nossa vida, como sacrifício vivo. Aí a gente vem para cá, transbordando. E agora nós continuamos o nosso culto a Deus aqui. E vamos ver de que forma, e Paulo vai nos mostrar que isso é através do serviço aos meus irmãos. É dessa forma. Eu servindo na igreja os meus irmãos, e a gente vai entender o que é serviço, tá? Olha só, há uma frase que eu achei muito interessante, eu anotei isso, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem já ouviu essa frase? É uma vida sem sentido, sim ou não? E de que forma eu vou servir a Deus? De que forma que eu vou continuar o meu culto a Deus? Com os meus irmãos, cultuando a Deus, servindo a Deus, em comunidade da fé. Vamos ver o verso 3? E de que forma então Paulo ensina para a gente que a gente faz então esse culto a Deus entre irmãos? Por isso, verso 3, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, 2 pontos, o que ele vai dizer? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos seguir o texto. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que assim exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E vamos entender isso aqui. Bom, a gente entende que o culto não para em mim mesmo. Essa ideia de que só o culto só acaba em você, que você é o sacrifício vivo e, portanto, não importa a vida em comunidade ou a vida entre os irmãos, você só pode viver sua semana cultuando a Deus e está tudo certo, não é bem dessa forma. A pessoa talvez lê só um versículo, né, mas não continua lendo o contexto. E texto fora do contexto gera pretexto. Então, vamos entender isso. Paulo falou, olha, eu cultuo a Deus com a minha vida como sacrifício vivo, mas isso não é só da maneira que eu vivo, mas eu sou um sacrifício vivo também dentro da igreja, servindo aos outros. Mas peraí, o que é isso? É levar cafezinho para o irmão? É levar aqui o copo d'água? É fazer? O que é? E Paulo vai fazer uma lista. Mas antes dele entrar propriamente nessa lista desses dons, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é no verso 3. E o que ele disse? Não tenha um conceito elevado ou além, o quê? De si mesmo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E vamos entender isso aqui. Espera aí, como assim tem medidas diferentes, medidas de fé diferentes? Você já viu quando o irmão, às vezes a Coca-Cola está acabando, aí o irmão vai dividir, tem que ser exatamente ali, né, milimetricamente. Já viu? Quem já viu esses vídeos assim de Instagram? Né? Espera aí, então a medida foi errada, foi mais para um e menos para mim?
Será que uns recebem mais a medida de fé, então eles, consequentemente, eles têm lugar melhor e eles têm acesso à área VIP no reino de Deus? Eu não. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo é que cada um não tem um conceito mais elevado que deve ter de si mesmo. Ele diz no sentido de que quando você tem a certeza, a fé do que Deus te chamou para fazer, você vai e faz, independente de aprovação ou não de homens, você faz aquilo. É igual, por exemplo, o camarada que ensina, ele tem o mesmo vigor e a mesma vontade para ensinar para uma pessoa do que para a igreja cheia. Ou cantar, ou a devoção a Deus, ou o serviço, ele faz, por exemplo, aquele que serve ou contribui, mesmo que ninguém está olhando, ele faz, e aquilo não vamos dizer assim, aquilo é autêntico, aquilo é verdadeiro, porque ele tem a certeza de que Deus o chamou para fazer. E quando eu tenho um conceito errado de mim mesmo, eu vou querer coisas que na verdade é o meu desejo, a minha carne, a minha mentalidade está pedindo, e não realmente o que Deus quer de mim, ou o propósito. E isso acontece nos principais lugares de serviço a Deus, onde tem destaque, posição e um microfone. Entendeu? Aí a pessoa tem um conceito errado. Todo mundo é pastor. Todo mundo é cantor. Todo mundo quer estar ali à frente. Mas não, o que ele está dizendo é que tem vários tipos de dons e serviço a Deus e ao serviço aos irmãos. Fique tranquilo. Tá? Porque se você vai saber se o seu dom é pregar, cantar, a medida de fé que Deus concedeu a você, a certeza que você vai fazer aquilo independente da aprovação de homens ou não. Olha só, quando eu tenho um conceito errado de mim mesmo, eu acabo fazendo coisas que não era para fazer, perdendo tempo. Mas de que maneira eu vou saber o que Deus quer de mim? Volta a fita e volta lá nos versículos 1 e 2. À medida com que eu vou cultuando verdadeiramente a Deus na minha vida, eu vou me apresentando como um sacrifício vivo, eu vou tendo um relacionamento íntimo e profundo com Deus, eu vou sendo transformado pela palavra de Deus, e a minha visão de mundo, a visão de culto, a visão de igreja é transformada pela palavra de Deus, como Deus mostrou, e não o que eu acho. E eu vou caminhando nesse lado, nessa fé, nessa perspectiva, e agora eu vou tendo a medida de fé, a certeza daquilo que Deus me chamou para fazer. Então não vai achando que você fazendo de tudo, se descabelando, fazendo e acontecendo que você vai achar o seu propósito, aquilo que Deus chamou para fazer. Não é. Você vai saber o que Deus te chamou para fazer à medida com que você se oferece como culto, esse culto de forma como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Ele. Entendeu? É dessa forma. Então eu vou me aproximando de Deus, eu vou cultuando verdadeiramente a Deus. Ninguém está me vendo durante a semana. Eu estou cultuando ao meu Deus. Eu estou agindo segundo a palavra. Eu estou sendo transformado pela palavra. Eu estou lendo a Bíblia para a minha família. E à medida que eu estou lendo, a minha família está recebendo a palavra. E eu estou caminhando, eu estou ensinando o meu filho aquilo que Deus ensinou na palavra. E eu estou caminhando nessa verdade. Eu estou cultuando a Deus. E automaticamente isso vai se mostrando claro. A medida de fé daquilo que eu vou exercer, daquilo que eu vou fazer para Deus. E quando você descobre isso, você entende isso, você faz, você se torna uma pessoa muito realizada. Você não precisa de aprovação, você não precisa de tapinha nas costas, de aplauso, de nada disso. Você não é movido pelas críticas, você não é movido
o que as pessoas falam, porque você tem a medida de fé e você exerce na medida de fé que Deus te chamou. Entendeu? É dessa forma. Porque não tem nada mais, irmãos, danoso para o homem do que tapinha nas costas, do que elogio exagerado, do que bajulação. Quando acontece isso é um perigo enorme por causa do orgulho do homem. Mas quando eu ando na medida de fé que Deus me concedeu, eu faço. Eu sei, porque Deus me chamou, Deus me conduziu dessa forma. E agora a gente vai ver rapidamente alguns dos dons que Paulo, ele relata aqui. No verso, vou voltar aqui, no verso, vamos ler a partir do verso 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Se está ligado, isso significa que o que você faz não é para você, é para o outro. Porque tem gente que vê muitas vezes o serviço ou o dom a Deus, né, aos irmãos, dentro do culto, ele acha que é um plano de carreira, como se tivesse posições mais elevadas. Eu vou começar como servindo assim, e dali a pouco eu vou ser um obreiro, daqui a pouco eu vou ser um plano de carreira até chegar a bispo, a apóstolo, a arquebispo. O homem quer os títulos. Mas não, é serviço. Você não precisa de estar numa posição de destaque para servir a Deus. Você não precisa estar em evidência aos olhos dos homens, mas em evidência aos olhos de Deus. Deus olhar para você e falar assim: esse é o meu servo. Entendeu? Você não precisa disso. Porque o que eu faço é para o outro. Em Coríntios, Paulo vai falar que os dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo e para a igreja. Não é algo que você olha assim, rapaz, o meu sonho é cantar, hein? Para todo mundo me ver ali na frente, eu cantando, eu vou, como é que é, soltar um melisma, o falsete, eu vou fazer aqui. Você está com a medida de fé, está fazendo além de uma visão de si mesmo. Mas o que você faz é para Deus. A medida de fé que Deus me deu, e eu faço isso para o Senhor e para o reino. O que eu ensino aqui, o que eu estou falando aqui para vocês, eu estou ensinando, é para edificação de vocês. É uma doação que você faz de buscar a Deus, de se entregar, de estudar, e você está fazendo dessa forma. O outro faz de outra. E todos nós somos membros ligados a esse corpo. O corpo de Cristo. O olho sem a mão adianta alguma coisa? Rapaz, estou com uma sede, hein? Estou com uma sede. E se a mão não for e não pegar, né? Ou eu estou vendo perigo, adianta o olho eu vendo perigo e não ter os pés para correr. Percebe que todos nós precisamos ter esse entendimento de que não há maior e nem menor, não há posição mais elevada, não há mais santo nem menos santo, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém alcançou o padrão da glória de Deus, mas o que Romanos apresenta é que todos nós fomos justificados pelo mesmo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então não é o que eu faço é mais importante. O fato de eu estar aqui ensinando a vocês não significa que é uma posição mais elevada de você que está aí servindo de outra forma. Mas todos nós somos importantes dentro do corpo. Amém? E quais os dons que ele fala? E aqui é uma lista resumida, você vai encontrar nas outras cartas de Paulo uma lista mais abrangente. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Pode ficar tranquilo que eu já estou caminhando já para o fim.
Eu sei que vocês devem estar com fome, o estômago aí roncando. Então vamos lá, verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se puder colocar meu tempo aí, irmão. De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O que é o dom de profetizar? É você entregar uma instrução de Deus a alguém. E é na proporção da fé, porque é de acordo com a palavra. Então, foge das profetadas por aí, sem pé, sem cabeça. Profetadas do tipo, olha, aqueles que você abençoar, eu abençoarei, aqueles que você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Pera aí, rapaz. Se a Bíblia diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, toma cuidado. Porque profecia verdadeira é segundo a palavra de Deus. Se um irmão chega para você e fala assim, meu irmão, olha, a palavra de Deus diz isso, 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 e essa situação que você está passando, isso pode te levar a um lugar diferente e complicado. Então, toma cuidado, age dessa forma. Então, vamos primeiro aqui, entender que a visão de culto não é chegar aqui, quem canta, quem prega e quem fica em pé na porta lá, cuidando das pessoas. É muito mais do que isso. Eu venho com uma mentalidade de serviço a Deus. Então, a gente vê o primeiro, profetizar, levar a palavra de Deus. E muitas vezes um irmão está precisando aí de um versículo do seu lado, de uma instrução na palavra. Amém? Se o seu dom é servir, sirva. Irmãos, o dom mais nobre que o próprio Jesus fez foi de servir. Servir. Só para você entender, às vezes você acha que o servir são os nomes que não aparecem. Mas lembra que eu falei que o reino de Deus é o reino de ponta cabeça? O Senhor Jesus disse, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. O servir, você sabia que essa carta aos Romanos, a carta mais importante, que contém as pilastras do Evangelho, que ela apresenta as doutrinas essenciais da justificação pela fé, o Evangelho de Jesus, que é apresentado, é a carta mais importante, a mais clara da doutrina do Evangelho. Você sabe como que essa carta chegou até nós? Se não fosse uma mulher, uma irmã em Cristo Jesus, chamada Febe, nós não teríamos essa carta aos Romanos. E ela que pegou essa carta e levou até Roma. E não se fala de Febe. Nós ouvimos do apóstolo Paulo. Mas se não fosse ela, a carta não chegaria. Glória a Deus pela Febe. Porque nós temos a pérola, a joia de Romanos. E foi uma mulher. E foi alguém que decidiu servir. Talvez naquele contexto seria perigoso, mas ela decidiu, ela teve a coragem de servir. Isso você vai ver o relato dela no capítulo 16, o último capítulo da carta aos Romanos. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Às vezes você vem para o culto, você não vem para assistir, você vem para servir. E alguém está precisando de um ânimo, de uma injeção de palavra. Entendeu? E aqui, dar ânimo é no sentido também, a palavra, no original ela traz um sentido não só de dar ânimo, mas encorajar e exortar. Então, se eu mudar essa mente de vir para a igreja para receber, para servir, ou melhor dizendo, para assistir um culto e vir, poxa, alguém precisa de ânimo. Aí você encontra, rapaz, eu estou passando tanto problema, cara, e está difícil a caminhada, parece que quando eu vim para Jesus, parece que os problemas aumentaram, isso, aquilo. E você vem com aquela palavra de ânimo, irmão, não vamos, permaneça na fé.
A palavra de Deus diz que a nossa esperança, ela não nos decepcionará. Nós vamos, naquele grande dia, estarmos com Cristo. Fica firme, meu irmão. Você veio para servir. Não é pegar só um microfone, não é estar ali, não é só... Percebe? Você veio para servir, você ir. Você veio cultuar, você já veio transbordando, né, da sua semana de sacrifício vivo. Você morreu bastante durante a semana. Aí você chegou aqui morto para a sua vontade e você serve aos outros. E o que ele diz, para a gente encerrar? Se é contribuir, que contribua generosamente. E a palavra generosamente é muito interessante o sentido dela, que é livre de pretensão e hipocrisia, aqui no sentido original do texto. Não egoísta, sinceridade, coração que se manifesta pela generosidade e não para aparecer. Olha que interessante isso. Tem pessoas que foram chamadas para contribuir com o reino. Deus deu condição a ela. Deus deu recursos a ela, financeiros ou de alguma forma, e ela contribui. Só que essa pessoa deve fazer generosamente e não é para mostrar para os outros. Aqui, rapaz, olha, o maior talão de cheque aqui é o meu. Ó. Não é dessa forma. Porque eu entendo, a medida de fé me diz que eu sirvo dessa forma. E mesmo que o meu nome não apareça, eu sirvo a Deus com generosidade, contribuindo na obra de Deus. Então, a oferta que você dá aqui, o dízimo que você dá, quando você entrega, saiba que você está servindo a Deus e não aos homens. Como sempre é falado aqui, homens recebem aqui o dinheiro físico, mas Deus recebe a adoração. E fique tranquilo, não importa o que é destinado a esse dinheiro, a adoração que Deus espera de você é essa. Entendeu? Então, dessa forma, é que eu adoro a Deus, servindo aos meus irmãos. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, com dedicação. Não é para querer mandar nos outros, eu sou o líder tal. Não. Eu exerço com zelo, segundo a palavra. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Como que eu demonstro misericórdia? Falo, rapaz, vamos lá, né? A Bíblia manda ajudar, misericórdia, né? Misericórdia, Senhor. Vai, vamos. Não é dessa forma. Faz com alegria. Então, você entrou aqui. Alguém estava precisando de um abraço seu, da sua misericórdia. Meu irmão, rapaz, cara, eu pequei contra Deus, eu fiz isso, que eu não deveria. Eu estou muito arrependido. Meu irmão, tem misericórdia para você. Jesus Cristo te perdoa. O Senhor Jesus não te condena, mas se você de fato se arrepender. Então, meu irmão, se arrependa, exerça a misericórdia. E de que forma também eu sirvo a Deus? Quando alguém vem e pisou, rapaz, ali eu não falei, também, você fala que é crente, mas olha o que você faz, rapaz. Não é assim. Mas exerça misericórdia. Meu irmão, essa sua atitude não condiz com alguém que segue a palavra de Deus. Se arrepende. Muda a tua postura. Porque senão o Senhor vem com juízo. Isso é exercer misericórdia. Amém? Quem vai cultuar a Deus da forma certa? Sacrifício vivo e servindo aos irmãos. Esse é o culto aceitável a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Há muitos Paulos, muitas Febes, e cada um sabe o seu lugar. Há posições num time de futebol, sim ou não?
Se tiver só os atacantes, o time vence. Se tiver só goleiro, o time vence. Mas não vai tomar gol, né? Mas não vence. Porque vai ficar no 0-0. Agora, quando eu entendo, cada um entende a sua posição no reino, a medida de fé, nós vamos exercer e vamos ser uma igreja viva, uma igreja que cultua a Deus, não como os evangélicos de IBGE, mas uma igreja que cultua a Deus verdadeiramente. Por isso que o culto começa com você. É você que começa o culto. É a sua mente, primeiro, transformada. É a maneira como você age, a maneira como você pensa. E depois servir aos irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é você primeiro se examinar. Saber, Senhor, como tem sido a minha mentalidade de evangélico de IBGE ou de verdadeiramente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o Senhor nos abençoe a entregarmos esse culto. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te damos graças por tua fidelidade em nos orientar, Senhor, segundo a sua palavra, que é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, no ponto mais profundo, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, capaz de discernir os pensamentos mais profundos do coração do homem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela tua instrução. Nós queremos, Senhor, aqui como igreja, te pedir, Senhor, o perdão por cultuarmos ao Senhor, muitas vezes da forma que o Senhor não aceita, de acharmos que estamos adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, ó Deus, e o Senhor não aceita, Pai, sacrifício defeituoso, mas o Senhor aceita sacrifício vivo, com santidade, a justiça de Deus que nos leva à santidade. Nos ajude, Senhor, a te servir e a cultuar o Senhor de fato e de verdade, como sacrifícios vivos a Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor, pela forma de pensarmos, muitas vezes moldadas, Senhor, pelo padrão desse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes por enxergar culto da forma que o mundo enxerga. De estarmos aqui, Senhor, marcando ponto, marcando presença, Senhor, num domingo à noite. De estarmos aqui, Senhor, para homens nos ver. Senhor, não, Senhor, mas que possamos, Senhor, transformar a nossa mente pela renovação, Senhor, da sua, ó Deus, da sua palavra que é verdadeira, Pai, pela renovação dessa mente, Pai, rompendo com esses padrões e andando em santidade, juntamente com o Seu Filho, Jesus Cristo. Senhor, nosso culto a Ti é muito mais do que as músicas que nós cantamos para o Senhor aqui, Pai. É a vida que levamos como sacrifício vivo. Obrigado, Jesus, pela Tua fidelidade. Recebe a nossa adoração nessa manhã,